Imagina a seguinte cena. A pessoa pega o pote de comida do próprio gato, muda só uns 2 metros para o lado e, como resultado, observa um colapso mental completo. Uhum. O animal fica totalmente desorientado. Exatamente. Fica tonto, começa a chorar em desespero e fica fisicamente incapaz de comer. E olha, parece um exagero clínico, mas isso acontece com uma frequência muito alarmante. Com certeza. E algo que choca muita gente. Pois é. Hoje, a nossa imersão vai investigar exatamente o porquê disso. Por que essa obsessão moderna em manter os pets em ambientes assim perfeitamente controlados está, na verdade, destruindo a arquitetura mental deles. Certo? Vamos desvendar isso. Vamos lá, é um tema fascinante. A missão desta nossa análise aprofundada é explorar a mente felina através de um conceito da psiquiatria veterinária chamado de edificação emocional. A gente quer entender como os gatos processam os sentimentos e como as melhores intenções humanas acabam, gerando uma fobia social crônica. E o ponto de partida fundamental aqui é, antes de mais nada, abandonar aquela visão ultrapassada, aquela visão bem mecanicista do comportamento animal, sabe? Aquela coisa de achar que é só instinto puro, né? Exato. Durante muito tempo, a gente assumiu que um gato operava apenas por reflexos básicos. Tipo, fome gera miado, ameaça gera fuga. E ponto. Uma máquina de estímulo e resposta. Isso. Mas quando a gente mergulha na neurobiologia felina atual, o que vemos é uma complexidade de processamento de dados que, exige uma plasticidade cerebral enorme. O objetivo hoje é entender o porquê das atitudes deles. E, claro, desconstruir essa ideia de que o pânico generalizado é um traço natural da espécie. Pensando nessa mecânica de processamento, o material base traz uma distinção fascinante sobre a anatomia do cérebro deles. A emoção inicial de um gato nasce em estruturas extremamente primitivas, tipo a amígdala. Que é basicamente o sistema de alarme bruto do cérebro. Exatamente. Caiu uma panela na cozinha, o gato dá aquele pulo instantâneo. É uma reação de sobrevivência pura e não pensada. Mas o que me deixa muito impressionada é o que acontece frações de segundo depois disso. O momento em que a informação viaja. Sim. Esse alarme é enviado para o córtex pré-frontal, que é a parte mais racional do cérebro, para ser interpretado, né? O que é fascinante aqui é justamente a velocidade com que esse filtro racional atua num cérebro que está saudável. A amígdala grita que tem um perigo letal ali, mas o córtex pré-frontal precisa agir rápido. Ele precisa acalmar as coisas, avaliar a situação real. Perfeito. Ele acessa o banco de memórias, cruza as variáveis do ambiente e modula essa resposta. O cérebro faz um cálculo rápido, é apenas o barulho de uma panela, um som metálico que não tem associação com dor física prévia. E aí a mágica acontece. O sistema nervoso parasimpático é acionado e o gato relaxa. Uhum. Só que a grande questão, o X da questão, é que esse córtex pré-frontal precisa ser treinado para exercer essa modulação. Se ele não for exercitado no dia a dia, o animal simplesmente se torna refém daquele alarme primitivo da amígdala. Nossa, isso me faz pensar muito na biomecânica de comportamentos que a gente considera super banais, sabe? Tipo, a caça a um simples inseto na sala de estar. É um ótimo exemplo. A gente olha e acha que é só diversão. Pois é, a gente olha para isso e pensa ser um instinto totalmente cego. Mas, analisando o grau de processamento envolvido que as fontes descrevem, é quase como uma partida de xadrez em alta velocidade. Com certeza. Não é só um pulo aleatório. De jeito nenhum. O animal não apenas pula, ele calcula a luz do ambiente, mede milimetricamente a distância geométrica até o alvo, prevê o som que os próprios músculos vão fazer ao se contrair. E até o fluxo de ar no cômodo ele considera. Exato. É um nível de processamento de variáveis simultaneamente que exige um córtex incrivelmente ativo e focado. É muita inteligência acontecendo ao mesmo tempo. E olha só, se adicionarmos a camada da comunicação química a essa equação toda, o nível de processamento exigido desse cérebro se torna ainda mais assombroso. Comunicação química? Você está falando dos cheiros? Mais do que cheiros normais. Os gatos possuem uma via de captação de dados invisível,
que nós humanos não temos, que é o processamento de feromônios. Fisicamente, isso ocorre através de uma estrutura muito específica. Aquele que fica no céu da boca, né? Isso, o órgão vomeronasal, ou o órgão de Jacobson, fica bem ali no céu da boca deles. Ah, então é por isso que às vezes eles cheiram alguma coisa e ficam com aquela expressão super engraçada, com a boca meio aberta, parecendo que estão fazendo uma careta. Exatamente. O nome dessa expressão é reflexo de Fleming. Quando eles fazem isso, eles estão literalmente sugando as moléculas químicas do ar para dentro desse órgão. Caramba, eles estão sugando a informação química? Sim, e o detalhe neurológico crucial aqui é que esse órgão vomeronasal tem uma conexão super direta com a amígdala e o hipotálamo. Pera, então ele não passa pelo filtro racional que a gente comentou antes? Pula o filtro racional inicial completamente. Os feromônios funcionam como um verdadeiro Wi-Fi emocional. Um Wi-Fi emocional invisível flutuando pela casa. Que loucura. Mas como isso transmite emoção na prática? Tipo, se um gato assustado entra numa sala, ele deixa um rastro de medo químico no ar. É literalmente uma transferência química de estado mental. Imagina que um gato foi ao veterinário, sentiu muito pânico e depois voltou para casa e se esfregou na quina de um sofá. Ele deixou o cheiro dele ali. Mais que o cheiro, ele depositou feromônios de alarme ali. Aí, horas depois, outro gato da casa se aproxima daquela quina, faz o reflexo de Fleming e capta aquela molécula. E o que acontece é no cérebro dele. Ele pensa que o amigo estava com medo. Não, ele não chega a formular esse pensamento lógico. A molécula se liga aos receptores e dispara imediatamente a mesma cascata de cortisol e adrenalina no sangue dele. Nossa, Ele é contagiado pelo pânico instantaneamente, sem nem saber o motivo. mas peraí. Se a captação química aciona o alarme de medo instantaneamente desse jeito, como é que o cérebro racional consegue anumar isso? Afinal, se o ambiente está seguro agora, o gato não deveria passar o resto do dia apavorado por causa de um cheiro de horas atrás, né? E essa é a grande diferença entre um gato com a tal da edificação emocional e um gato vulnerável. O gato que tem um cérebro treinado, um cérebro flexível, ele sente o alarme do feromônio e fica alerta por um momento. Dá aquele susto inicial. Sim, mas o córtex pré-frontal dele rapidamente varre o ambiente. Ele processa que não há nenhuma ameaça visual ou auditiva ali, ele entende que o cheiro é residual e, bum, desliga a resposta de estresse. Entendi. Ele consegue se acalmar sozinho? Exato. Já o gato que vive numa bolha de proteção, ele não tem essa capacidade de veto racional. O alarme toca e ele entra num colapso duradouro porque não sabe processar que o perigo já passou. O que mostra o quanto a neuroplasticidade e o teste constante dessas habilidades são vitais, né? Um cérebro que lida com esse volume insano de decodificação ambiental não pode ficar dormente. Ele requer estímulo analítico contínuo para manter essas vias neurais funcionando com eficiência. E sabe o que é muito interessante? O quê? Isso nos leva a uma conexão muito legal sobre como a mente lida com a exigência de resolução de problemas de forma geral. Tem um paralelo bacana aqui. Quem gosta de gato e se interessa por entender toda essa complexidade mental felina, geralmente é uma pessoa mais criativa, uma pessoa mais inteligente e profundamente envolvida com leitura. Faz todo sentido. É um perfil intelectualmente muito inquieto, né? Que busca entender os mecanismos escondidos por trás das coisas. Pois é. E esse perfil analítico e curioso combina perfeitamente com a rotina intensa de quem precisa estudar para exames complexos, tipo vestibular, concurso público, concurso militar, OAB ou residência médica. Tem uma mensagem que diz o seguinte: se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil com provas anteriores de todas as instituições. Questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Olha só. E da mesma forma que um estudante precisa de desafios reais, precisa de simulados difíceis para não entrar em pânico na hora da prova real, o cérebro felino precisa de desafios e pequenas frustrações diárias para preparar a mente para a vida. É o mesmo princípio de treinamento. Exatamente. Sem esse simulado constante da vida real, o animal desenvolve uma atrofia cognitiva severa, o que nos leva direto ao cerne do que a psiquiatria veterinária chama de bolha emocional.
Que é onde aquela nossa analogia do pote de ração do início entra com tudo. Quando a gente analisa as anotações da prática clínica, a superproteção emerge como o maior vilão da saúde mental felina. O tutor, cheio de boas intenções, tenta criar um ambiente com zero atrito, sabe? Tentando poupar o bicho de qualquer estresse. Isso, e aí a gente vê o caso daquele gato que teve o prato de comida deslocado míseros 2 metros e perdeu completamente a capacidade de funcionar. O animal ficou desorientado, miando em desespero absoluto. Mas, olha, eu preciso fazer um papel de advogada do diabo aqui rapidinho. Manda. A literatura mais clássica, o que a gente sempre escuta, não nos ensina que gatos são animais de hábitos super rígidos. A gente sempre ouve que eles amam previsibilidade, que operam como um relógio suíço e odeiam mudanças. Onde é que a gente traça a linha entre fornecer uma rotina segura e impor uma monotonia que destrói a saúde mental? Essa é a pergunta de ouro. Se a gente conectar isso com um panorama maior da própria biologia, a gente vai ver que a natureza, a natureza nunca é estática. A temperatura oscila o tempo todo, o vento muda de direção, as presas mudam de esconderijo. Verdade, a selva não tem rotina fixa. A previsibilidade ajuda a reduzir o estresse basal, sim, claro. Saber que a comida existe, que os predadores não estão ali, isso é vital. Mas a monotonia absoluta, aquele ambiente super engessado, isso é corrosivo para o cérebro. Para entender o colapso do gato com um pote de ração, faz um exercício de imaginação comigo. Tá, vamos lá. Imagina um ser humano que, por exatos 30 anos, só pudesse comer sentado na mesmíssima cadeira, usando o mesmo prato azul, exatamente ao meio-dia em ponto, mastigando o mesmo tipo de alimento todos os dias. Nossa, esse cérebro humano ia criar uma trilha neural tão profunda e exclusiva para o ato de comer que, qualquer desvio seria lido como uma impossibilidade física. Perfeito. Se um dia alguém colocasse um prato vermelho na mesa, ou se mudasse a cadeira de lugar, a mente desse humano simplesmente não saberia processar a nova variável. Ia dar um tilt total. Ele entraria em pânico. Ele ficaria incapaz de iniciar a sequência motora básica de se alimentar. E é exatamente, mas exatamente isso que acontece com o gato de apartamento super protegido. Quando a gente não muda nada na casa. Isso, quando o tutor nunca muda um móvel de lugar, nunca traz um cheiro novo para a casa da rua, nunca apresenta um pequeno desafio para o gato conseguir a comida, o cérebro do animal perde totalmente a flexibilidade cognitiva. Ele fica rígido demais. E o gato não fica tonto porque o pote se moveu fisicamente no espaço. Ele colapsa porque o mapa espacial e a rotina de execução neurológica deram um erro de sistema violento, e ele não possui as ferramentas de adaptação para reescrever esse mapa na hora. É doloroso perceber que o excesso de zelo humano é, no fim das contas, o arquiteto desse pânico todo. A gente acha que está mimando, mas está ativamente construindo cérebros rígidos que quebram ao menor sinal de vento. Aliás, uma pausa super rápida. Se quem está acompanhando essa imersão agora está com a mente explodindo ao perceber que pode estar, sem querer, cultivando uma redoma de vidro para o próprio pet... E é muito comum isso acontecer, viu? Muito comum. Então, se você está gostando dessas descobertas, esse é o momento perfeito para curtir o vídeo e se inscrever no canal. É a melhor forma de não perder as nossas próximas análises e continuar desconstruindo esses velhos mitos junto com a gente. É uma desconstrução essencial, de verdade. Até porque a janela de oportunidade para evitar essa rigidez mental toda começa a se fechar muito antes do que a maioria das pessoas imagina. Como assim? A fundação da edificação emocional não começa quando o gatinho chega na sua casa bonitinho aos 2 meses de idade. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Ela tem início fisiológico ainda dentro do útero da mãe. Pera, no útero? Isso altera toda a linha do tempo da nossa responsabilidade. Como é que o ambiente do útero molda o processamento de medo do filhote? Imagino que tem a ver com alguma transferência endócrina da mãe, é isso? Matou a charada. É pura fisiologia do estresse. Imagina uma gata gestante que vive num ambiente hostil. Pode ser sofrendo nas ruas, fugindo de cachorros, ou confinada naquelas gaiolas minúsculas de criadores irresponsáveis. O nível de estresse dela deve ser absurdo. E o cérebro dela mantém o sistema de alarme ligado o tempo todo. Isso gera picos crônicos de cortisol, que é o hormônio do estresse. E esse cortisol não fica só nela.
Ele atravessa a barreira placentária de forma contínua e literalmente banha o cérebro dos fetos que estão ali em desenvolvimento. Meu Deus! Eles são banhados em hormônio de estresse antes de nascerem? Sim, e o resultado morfológico disso é que as amígdalas desses filhotes, que é o centro do medo que a gente falou, elas se desenvolvem de forma hipertrófica. Elas ficam muito maiores e muito mais reativas. Eles já nascem com a fiação elétrica totalmente ajustada para o pânico constante. Eles literalmente vêm ao mundo programados para enxergar ameaças onde elas nem existem. Exato. E, após o nascimento, o relógio corre contra o tempo, e corre muito rápido. Existe uma janela de socialização crítica que vai apenas, olha só, apenas até os 4 meses de idade do filhote. O que me choca lendo o material é a proporção neurológica disso. A quantidade de dados e conexões que o cérebro felino precisa processar e consolidar nessas primeiras 16 semanas equivale a tudo o que uma criança humana leva dos 2 aos 12 anos de idade para aprender. É uma década inteira de desenvolvimento humano comprimida em poucos meses. É uma compressão brutal de aprendizado. E é exatamente nesse período compressado que o princípio neurobiológico de usar ou perder atua de forma muito implacável, sabe? Num processo que a ciência chama de poda sináptica. Poda sináptica. Como funciona isso na prática? O cérebro do filhote nasce com um baita excesso de conexões neurais, uma rede imensa. Se ele é exposto gradualmente a novidades positivas, tipo a grama ao som de um aspirador de pó, a pessoas com vozes diferentes ou até brinquedos que exigem coordenação, os neurônios disparam sinais elétricos. E esses sinais vão fortalecendo essas pontes, essas conexões, certo? Como um músculo sendo trabalhado. Perfeito. Agora, se ele vive numa caixa silenciosa, sem novidade nenhuma, o cérebro entende que aquelas conexões de adaptação simplesmente não são necessárias. É como manter a rede de energia de um bairro fantasma, né? O corpo percebe o gasto inútil de energia e corta o suprimento de vez. Essa analogia é perfeita. A poda sináptica é literalmente isso. É a morte celular programada de caminhos neurais que não estão sendo utilizados. O cérebro atrofia microscopicamente. O mais louco é que, externamente, o filhote parece perfeito. Ele parece super saudável. Pode estar comendo a melhor ração do mercado, estar vacinado, com pelo brilhante. Sim, um gato lindo. Mas por dentro, a infraestrutura que conectaria a curiosidade à resolução de problemas foi totalmente desmantelada. Trata-se de uma negligência ambiental que gera danos estruturais invisíveis, mas que são tão permanentes e prejudiciais quanto uma desnutrição severa. Nossa, e as consequências dessa poda sináptica silenciosa se manifestam da forma mais óbvia no que a gente poderia chamar de o teste da visita. O clássico teste da visita, todo mundo que tem gato conhece. É uma cena muito clássica. A campainha toca, a porta da frente se abre para receber um amigo que chegou e o gato simplesmente evapora da sala. Ele se enfia debaixo da cama ou lá no fundo do guarda-roupa e permanece lá, tremendo, prendendo inspiração por 3 ou 4 horas seguidas. E as pessoas acham graça, ou acham que é o jeito dele. Pois é, e a clínica veterinária faz uma distinção semântica aqui que eu considero um soco no estômago. O material argumenta que esse comportamento é comum devido a como a gente cria os gatos hoje em dia em apartamentos, mas está muito, muito longe de ser normal. Isso levanta uma questão central muito importante sobre o nosso referencial de saúde mental animal. Por que a gente aceita o pânico felino como um padrão? A gente normalizou o sofrimento psicológico da espécie. A gente fala, gata é medroso mesmo. Mas não deveria ser. A fuga crônica exagerada diante de um estímulo social banal, como uma visita, não é um traço de personalidade. O diagnóstico clínico e psiquiátrico para isso é fobia social severa. Aquele alarme primitivo da amígdala tocou diante do som da campainha e o córtex pré-frontal, que foi atrofiado pela bolha emocional, foi totalmente incapaz de analisar a situação. Ele não consegue perceber que o visitante humano não é um predador letal tentando devorá-lo. Para contrastar, a psiquiatria felina costuma usar exemplos de animais que passaram pelo processo adequado de edificação. Nas anotações tem o exemplo de um gato chamado Tom. O caso do Tom é excelente para ilustrar isso. Sim.
Quando a campainha toca e um estranho entra na casa, o Tom não se transforma em fumaça. Ele não some. Ele pode caminhar até o seu arranhador favorito lá no canto da sala, arranhar um pouco para liberar a leve tensão da novidade e então observar o visitante de longe. Vale notar que o normal e saudável não é que o gato também pule no colo do estranho imediatamente feito um cachorro super carente. Não, não é isso. É que ele demonstre uma curiosidade cautelosa ou até uma indiferença segura. O cérebro dele processa informação tipo humano novo detectado, risco avaliado, baixo, retornando ao estado de repouso. Nunca aquele terror paralisante que os faz prender a urina por horas debaixo de um sofá. O estado desse gato, do Tom, reflete um cérebro flexível. O arranhador ali serviu como uma ferramenta de autorregulação emocional. Ele sentiu uma ponta de incerteza com a visita, claro, mas ele redirecionou essa energia para uma atividade segura. E aí, o córtex pré-frontal assumiu o controle da situação. Exato. A plasticidade mental dele permitiu que um imprevisto fosse tolerado sem causar aquele apagão sistêmico que a gente comentou. Que, inevitavelmente, nos deixa com um dilema temporal bem doloroso. Digamos que haja um gato adulto aí, com uns 3 ou 5 anos de idade, que passou pela poda sináptica extrema lá nos primeiros meses e viveu numa redoma asséptica desde então. O cérebro dele já está rígido. A campainha é sinônimo de pânico absoluto e o pote de ração não pode ser movido um único milímetro. A minha pergunta é, tem salvação? A neuroplasticidade ainda permite recuperar esse animal? Ou o dano estrutural é uma sentença vitalícia? Clinicamente falando, sempre há esperança. A neuroplasticidade nunca se encerra em 0% enquanto o cérebro estiver vivo. Novas sinapses podem ser formadas sim, mas, e tem um grande mas aí, o esforço energético e o tempo necessários mudam drasticamente. Fica muito mais difícil, né? Muito. A analogia perfeita das fontes é o aprendizado de idiomas. Ensinar um filhote a lidar com novidades de barulhos é como imergir uma criança de 3 anos num país estrangeiro. Ela absorve a nova língua organicamente, brincando e sem sotaque nenhum. É natural para ela. Agora, tentar ensinar um gato adulto e fóbico a tolerar frustrações e imprevistos sociais é como pegar um ser humano de 40 anos de idade que nunca viu uma única letra do alfabeto na vida e tentar ensiná-la a falar e escrever inglês fluentemente. Nossa, exige um trabalho metódico, extremamente exaustivo, muita paciência. Você não vai conseguir isso jogando a pessoa de 40 anos no meio de uma conferência acadêmica em Londres do nada. Ou, no caso do gato, forçando ele a ficar na sala no meio de uma festa cheia de pessoas estranhas. Exatamente. O método da inundação, que é expor o animal a um medo extremo de uma vez para forçá-lo a superar, isso é terrível. Apenas aprofunda o trauma e reforça a fobia. A reconstrução desse cérebro adulto exige microexposições controladas e associações incrivelmente positivas. Passos de formiga mesmo. Sim, você muda o pote de ração 5 centímetros hoje, não 2 metros, e o recompensa com um petisco de altíssimo valor antes mesmo que ele perceba a mudança geométrica no ambiente. É um trabalho diário de fisioterapia neurológica, sabe? Alongando aquele cérebro rígido de volta a um estado funcional de tolerância. Fisioterapia neurológica, adorei esse termo. Isso muda completamente a forma como a gente deve encarar a rotina deles em casa. Construir a saúde mental de um gato transcende, mas transcende completamente o ato de só comprar a cama mais felpuda ou a ração premium mais cara cheia de salmão. Vai muito além do conforto físico. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? A nova métrica do que significa ser um tutor responsável passa a exigir intencionalidade da nossa parte. Significa inserir no cotidiano do animal pequenos desafios diários. Pequenos quebra-cabeças, trazer umas caixas de papelão novas para ele explorar, esconder a comida em locais diferentes para forçar o uso do faro. Dá a oportunidade dele ser um gato, no fim das contas. Exato! E permitir que o animal experimente pequenos atritos em um ambiente seguro. Deixar que o gato se frustre um pouquinho ao tentar abrir um brinquedo dispensador de ração e descubra a solução sozinho. É a oportunidade de errar e tentar de novo. É isso que engrossa a camada racional do cérebro.
É o abismo entre simplesmente manter os sinais vitais do bicho funcionando em cativeiro e permitir que o organismo dele experimente a plenitude da sua capacidade biológica. E olha, observando todos esses mecanismos de neuroplasticidade, desenvolvimento fetal e essa nossa tendência moderna ao supercontrole, surge uma reflexão final que não estava detalhada antes, mas que eu acho incontornável. Qual seria? Se a gente passa tanto tempo esterilizando emocionalmente as nossas casas, sabe, regulando cada milímetro do ambiente para evitar que os nossos gatos experimentem a mais leve das contrariedades, será que a gente está realmente protegendo a mente felina? Ou será que, numa ironia psicológica muito profunda, nós estamos apenas usando esses animais como telas em branco para projetar a nossa própria fragilidade moderna, a nossa própria incapacidade humana de lidar com o imprevisto, de lidar com a frustração e com o caos natural que compõe o mundo? Nossa. No fim das contas, fica a pergunta: quem realmente tem medo da mudança e não consegue lidar com a mudança do pote? O gato que não foi ensinado ou nós mesmos que temos um pavor absoluto de ensiná-lo a falhar? Que impacto! É uma inversão de perspectiva absoluta para se levar adiante e repensar quem é que realmente precisa sair da bolha, né? Bom, a gente agradece demais a companhia de todo mundo que mergulhou nesta análise profunda conosco hoje. E fica aqui o convite para continuarem questionando e desafiando as certezas do cotidiano. Até a próxima.